Poderiam acender isso, que a minha não é suficiente, né? Aliás, ela é menor do que essa luzinha aí, uma delas. Tudo bem com vocês? Ótimo. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Quem aqui nunca esperou um milagre, né? Alguém aqui não está esperando um milagre? Talvez não esse ano, né? Talvez outros anos que se passaram, mas é bem isso a nossa vida. Não é? Nós ouvimos falar de milagre, de algo que o céu tem que trazer, vai ter que cair do céu. Muitas vezes nós não sabemos como, não é? As coisas vão acontecer, como aquele quadro na minha vida vai se modificar. E a nossa fala é o quê? Só um milagre, não é isso? E às vezes é isso mesmo, só um milagre. Mas hoje eu vou considerar essa nossa conversa, porque isso é uma conversa, um atrevimento, porque eu me considero uma atrevida de vir falar sobre um tema que é ligado a Jesus nessa magnitude. Então vocês já começam a pedir desculpa, porque eu vou ter inúmeras falhas, porque é absolutamente impossível descrever a magnitude de Jesus. Mas o que nós queremos tocar na noite de hoje são alguns pontos da jornada do Cristo e esse conceito de milagre dentro do Espiritismo. O que é um milagre nas nossas vidas? Será que ele realmente existe? Será que faz, né? A certeza que faz. Então tá, então vamos lá. Hã? Todos os dias, ok. E o que é um milagre? Pode falar, a gente tem certo e errado. O que é um milagre? Uma coisa que parece impossível de acontecer. Isso. Então, a doutrina espírita vai nos dizer, na Gênese, né? Os fatos do Evangelho, que são considerados milagres, e aqueles da nossa vida, eles estão ligados às condições psíquicas da nossa alma. Então, vamos pensar assim, né? Tudo tem uma causa primária. Tudo, ela é a origem das faculdades da alma, porque se o milagre fosse algo do que viesse do vapt-vupt, do pluft do universo, seria o quê? Não seria a criação de Deus. Então, consequentemente, o que nós chamamos milagre está submetido a uma lei, e essa lei é divina. Então, por que é um milagre? Porque parece que é algo extraordinário, né? Algo que a gente não consegue conceber, porque nós realmente ainda não conseguimos entender. Mas tudo que repetidamente acontece, né, como Allan Kardec nos diz, uma reprodução idêntica daquele evento, né, vamos colocar aí as curas de Jesus, toda aquela movimentação que ele fez, né, todos os que chamado milagre, quando isso começa, né, a se repetir, a gente vê, né, nos dias de hoje, pessoas que a medicina desenganou, e de repente o que acontece? Um milagre, que nós achamos que é um milagre, né? Então, o Espiritismo não admite milagre, porque tudo está dentro de uma lei da natureza. Então, Allan Kardec veio nos desvendar, né, tirar de vez essa ideia do sobrenatural, do maravilhoso. Tudo o que acontece na nossa vida, mesmo os atos do Cristo, não são considerados extraordinários no sentido do quê? De aconteceu do acaso, algo que Deus não estava sabendo e acabou acontecendo. Não. Existe uma razão disso existir, existe um mecanismo atrás até das próprias atuações do Cristo na Terra. A gente está trazendo Jesus Cristo, óbvio, para o Espírito mais perfeito que chegou à Terra, mas nós vemos essas condições na nossa vida diariamente, né? Essas que a gente chama de milagre. Então, eu queria, assim, antes da gente continuar, eu estava na dúvida, né, se a gente ia chamar essa conversa nossa de espera ou na busca de um milagre, porque existe uma diferença.
Se o milagre é algo que muitos de nós consideram impossível, às vezes fora da nossa capacidade, muito além do nosso alcance, enfim, nós estamos esperando, nós estamos buscando este milagre, porque existem duas situações. Uma é eu espero, como muitos de nós, espera o quê? Cai do céu, espera que alguém apareça, espera isso, espera aquilo, ou eu busco. Então, são duas situações que a gente vai começar a refletir na noite de hoje. O que será que motivava aquelas pessoas que Jesus curou? Será que eles estavam buscando um milagre da cura, um milagre da liberdade, um milagre da libertação das obsessões espirituais, ou eles estavam esperando algo acontecer? Então, nós vamos ver isso hoje. Para que a gente inicie, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma parte da Gênese, isso é a Gênese, hoje nós vamos se basear apenas na Gênese, do capítulo 15, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, a fé divina e a humana. Então, Allan Kardec vai falar para nós sobre a superioridade da natureza de Jesus. Então, a gente sabe que o Cristo é o quê? Um espírito superior, um espírito mais perfeito, né? Perfeito em relação a Deus, óbvio, em relação a nós, que a Terra já conheceu. Não se existe mais nenhum que veio à Terra ainda com a capacidade, com a superioridade do Cristo. Isso é fato. Mas o fato que mais testemunha, né, essa trajetória de Jesus são realmente as curas. Né, são os mais evidentes. Porque a gente ouve falar da multiplicação dos pães, isso e aquilo, o pessoal fala, isso é uma fábula, é uma conversa, tá? Hoje a gente sabe que os espíritos, dependendo do seu grau de evolução e da matéria, eles podem manipular os fluidos e transformar, e transportar objetos, e fazer as coisas acontecerem. Na época era uma coisa absurda. Talvez Cristo poderia fazer isso com uma facilidade. Mas isso não é o foco de hoje. O foco é a gente tentar trazer para a nossa realidade o Cristo, né, curava. Por quê que ele curava? Para se aparecer? Vocês acham que ele se curava para se aparecer? Obviamente que não. Então, por que ele fez questão de dizer para as pessoas que ele curava, vai lá e diz que você se curou, vai lá e diz que eu te curei? Porque ele queria enfatizar o bem, a caridade, o desinteresse, o amor. Isso é uma das coisas, né? Então, o Cristo, de ordem imensamente elevada, ele era um homem também, estava no corpo de carne, mas estava, como Allan Kardec descreve, né? Destacado da vida material, mais na espiritual do que na material. Então, Cristo via coisas que nós não víamos. Cristo possuía uma dupla vista, onde ele olhava para o indivíduo e conseguia vê-lo como um raio-x. Via o passado daquele espírito e o que estaria por vir. Isto é explicado nos dias de hoje. A dupla vista, ela é muito comum em níveis diferentes, é óbvio, né? Cristo a tinha num grau máximo. Por que a gente está trazendo isso? Porque existe aí uma teoria dizendo que Jesus, então, era um agênere que ele só viveu com um corpo fluídico no meio de nós. Se Jesus era, então, só perispírito, vamos supor que ele não tenha reencarnado, né, num corpo de carne, porque o espírito se materializa, né? A gente sabe que os espíritos podem se materializar. Então, Jesus poderia ter vivido os 33 anos materializado como um espírito e não como um reencarnado? Isso é o que as pessoas às vezes falam. Mas não seria uma farsa a vida de Jesus na nossa vida? Então, peraí. Então, você veio como perispírito só, materializa espírito, e eu aqui num corpo de carne. Então, Jesus reencarnou como nós, mergulhou na carne. Isso não é uma invenção. Ele viveu todas as dificuldades justamente para nos mostrar que é possível passar pelo que ele passou e muito mais, e vencer esse mundo. Porque ele poderia falar do alto da onde ele estava,
se materializar como espírito e não sentir nada. Seria uma farsa, a cruz seria uma farsa, toda a humilhação seria uma farsa, porque ele não estava reencarnado, mas ele estava. A diferença entre o Cristo e nós é que ele não precisava passar pelo que passou. Então, aí está, né, essa grande demonstração que a gente pode dizer de amor magnânimo. Quem de nós, em sã consciência, conseguiria fazer algo desse tipo? Muito pouco, né? Então, Allan Kardec, ele vai explicar para nós essa superioridade de Jesus. E é importante a gente trazer isso, porque justamente para desmiuçar essa ideia do milagre. E para a gente começar a pensar daqui, vamos sei lá, daqui a trocentos milênios, não sei, que lembra que ele também falou para nós: o que eu faço, você pode fazer e muito mais. Ó, então, o que nós vamos ver aqui hoje também diz respeito a nós, porque lá na frente nós também vamos fazer. E começa desde hoje, a passos vagarosos, né? Então, Allan Kardec vai explicar para nós que a superioridade de Jesus sobre os homens não era sobre as qualidades do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. E o perispírito dele era composto do quê? Dos fluidos mais sutis, os mais sutis dos fluidos terrestres. O nosso ainda é muito denso, muito grosseiro. Mas assim era o de Jesus, ou seja, ele tinha um corpo de carne, mas ele vivia praticamente desencaixado. Ele estava ligado, né, à matéria apenas com os laços indispensáveis, ou seja, da sobrevivência. Né? Então, precisava manter um corpo físico, mas o psiquismo do Cristo não estava na Terra. Essa é a diferença. Allan Kardec, numa de suas obras, acho que é Obras Póstumas, eu não me recordo, ele dizia que quando a situação estava muito conturbada, os ataques ao espiritismo, ele sentia, né, aquela tristeza, aquela situação tão dolorosa, ele se colocava numa posição como se fosse de um alto de uma montanha, para que ele conseguisse ver aquela problemática de um lugar tão alto, na simbologia de como Deus olha por nós. Então, é você se sobrepor além da turbulência do planeta Terra. E era assim que Cristo vivia. Mas ele estava no meio de nós. Ele estava vendo, presenciando e, muitas vezes, sentindo a dor alheia. Então, ele deveria, Allan Kardec fala, né, ter uma dupla vista, como a gente já falou, de uma penetração excepcional. Então, como eu falei para vocês, a dupla vista, né, se nós formos ler nos livros de André Luiz, eles falam muito. Você chega no nosso lar, eu vou chegar lá linda, maravilhosa, e o André Luiz vai falar para mim, olha, não é bem assim. A gente pode vestir Prada, gente, no nosso lar, esquece nosso lar, que a gente está aqui nos Estados Unidos, né? Pode ser our home. Você chega lá no our home, eles vão falar para você, você pode estar vestida de Prada. Eles vão ter a visão de raio-x. E é essa visão que Jesus tinha. É essa visão que Jesus teve de Zaqueu, que era rico, e o povo condenava o povo rico. É essa visão que ele teve da Madalena. É essa visão que ele tinha de todos. Tanto é que ele não curou a todos, né? Então, curou o quê? Aqueles que já estavam em condições de receber a cura. E aí, eu pergunto para vocês uma coisa, aqui antes da gente passar para frente. Então, a qualidade, né, quando ele fazia as curas, a qualidade da transmissão energética do Cristo, dos fluidos dele, era tão imensa, um poder tão imenso que juntava o quê? A vontade de fazer o bem. Então, não é um milagre. Cristo possuía uma energia magnética pura, que é a mesma, com todo respeito, que a gente faz aqui no passe, só que é bem no número 000.10, a do Cristo. Imagina isso numa potência absoluta, com um desejo incessante de fazer o bem. Então, o Cristo não era como nós. Hoje eu estou afim de ir, mas não estou afim de parar para conversar com ninguém. Não, não era assim. É um desejo incessante. Os espíritos superiores, eles vivem
Essa é a rotina deles, essa é a natureza. Não tem dia ruim, não tem dia que eu não estou afim. É um desejo incessante, é como respirar, imagino eu, a gente só pode imaginar, né? É como respirar. Para um espírito superior, fazer o bem é como uma respiração. Ele não se vê não fazendo bem. Então, isso era, né, se a gente pode escrever muito pobremente, como Jesus, né, estava entre nós. Aí eu pergunto para você o seguinte: então, peraí, se você começou a comentar da questão, né, do passe, a gente também, né, tem essa energia toda aí. Então, Jesus, vocês acham que ele era um médium nas curas? O que vocês acham? Ele era um médium de cura? Não pode falar, eu estou perguntando, não tem certo e errado. Você acha que ele é um médium de cura? Quem mais acha? Sim ou não? Não, né? A maioria acha que não. Ok. Então, olha só. Cristo não tinha necessidade de assistência. Não tinha. Nós temos. Essa é a primeira diferença, né? Básica. Cristo não tinha necessidade de assistência. Porque quando você é um médium de cura, você está como um intermediário dos espíritos para que eles possam se utilizar também de você para auxiliar o outro. E Cristo não precisava de assistência alheia. Mas Allan Kardec deixa muito claro qual seria o espírito que ousaria a transmitir o pensamento através do Cristo, gente? Ninguém. Não existe. Mas se ele percebesse uma energia diferente da dele, um influxo energético diferente, sabe de quem que vem? De Deus. Olha, e quantas vezes ele não sentiu isso? Porque, diferente de nós, Cristo orava. Diferente de nós, que às vezes acorda atropelado, vai carregando o dia do jeito que dá. Cristo, um espírito dessa magnitude, orava. Nas horas de alegria, nas horas de tristeza e nas horas de testemunho. Então, ele sentia esse influxo, essa ajuda, mas não de espíritos alheios, do espírito humano, mas direto de Deus. Por isso, né, que os espíritos o consideram como um médium de Deus. O médium de Deus. Então, ele é médium de Deus. Porque nenhum espírito ousou, né, falar, Jesus, faz o passo desse jeito. Olha a palhaçada, né? Imagina. Está fazendo errado, né? Não existe isso. Mesmo porque não existe a palavra passe, né, gente? Estou falando aqui de uma forma para a gente entender. Então, uma outra característica dessa trajetória do Cristo, das curas, é que ele não chegava para uma pessoa e falava assim, fulano, tá aqui, estou te dando o meu melhor, te curei, e é isso, pronto, acabou, está tudo ótimo. Cristo curava porque ele tocava o coração. Ele não estava lá para fazer, como é que fala? Para fazer evento, né? Para ser um show de curiosidade. Ele fazia as pessoas se submetiam, né, a ele, aliviando o sofrimento, submetia ao coração magnânimo dele, à energia do amor. Não é que se submetiam a ele, pessoa. Paulo de Tarso, quando ele tem aquela cegueira total, ele se submete ao amor do Cristo. Ele simplesmente se acaba. E a gente pode, às vezes, não conseguir nem conceber o que será chegar perto de Jesus. O que será, gente? O nome de Jesus estremece as trevas. Só o nome. Só o nome. Então, perguntavam para ele, né? Você que é o Cristo? Imagina a pergunta, né? Você que é o Cristo? Ele nunca respondeu, não, sou eu mesmo. Sou eu que sou Cristo, porque olha só o que eu faço. A gente fala assim, o que eu fiz, o que eu faço, o que aconteço. Ele não respondia, eu sou. Ele falava o seguinte, os cegos veem, os doentes são curados, os mudos falam. Só isso. E o evangelho é anunciado aos pobres. Então, daí a gente se subentende que o quê? Conhece a árvore pelos seus frutos, a sua missão divina. Então, ele não estava lá para simplesmente falar, eu sou, faço, aconteça, eu que vim colocar fogo nesse barraco aqui. Não.
eu. Ele não falava eu sou, ele dizia os cegos andam, né? O cego vê, os paralíticos andam. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Certo, gente? Aí, tem outra pergunta, cheia de pergunta para vocês, mas não tem problema a gente não ter resposta, que eu também não tinha. Qual que é a relação, se a gente for pensar, né, nessa conduta de Jesus, qual que é a relação que a gente pode fazer disso com o Espiritismo? Quem pode trazer? Qualquer coisa que venha à cabeça. Qual a relação, gente, do bem que Jesus fazia com o Espiritismo? Ninguém quer arriscar? Caridade, isso é uma coisa, sim. Pois é. O Espiritismo também, pelo bem que o Espiritismo pratica, né, que também prova a sua missão, que está o quê? Lado a lado com Cristo. A única coisa, né, que a gente pode pensar, mas o Cristo curou lá os males. Não, a gente está vendo hoje que Cristo não curou apenas a parte física. E assim o Espiritismo. O Espiritismo, na questão da ciência espírita, através do magnetismo, ele pode também curar as questões físicas? Sim. Mas o Espiritismo também cura as questões morais. E Jesus também curava. Porque ele falava: Fulano, você está curado, meu filho, mas vai e não caia no erro novamente. Ele não estava lá para simplesmente dar, cura para você, vai lá e manda ver. Não, ele estava. A sua fé te curou. Não, eu te curei, vai. Ele transferia a responsabilidade para a pessoa. E assim é o Espiritismo. Então, quando a gente pode pensar, né, nessa combinação da relação entre o bem que Jesus faz e o Espiritismo, a gente pode pensar que, além disso, o Espiritismo cura as moléstias morais. Aonde Allan Kardec vai dizer para nós que os adeptos sinceros do Espiritismo recebem, né, a consolação do alto. Recebem a certeza, né, da vida futura. E tudo isso, né, essa certeza de que não acaba aqui, sem essa condenação. Isso é o que vai aos poucos nos transformando, né, por uma fé que ela é inquebrantável, assim como era do Cristo. Então, o Espiritismo não vem trazer nada diferente do que o Cristo falou, muito pelo contrário, é o Consolador que ele falou que ia enviar. Está aí apenas fazendo, né, se entender para que a gente possa compreender até essa questão dos milagres. Porque até pouco tempo atrás, o que a gente fazia? Nós íamos à igreja, ao templo, pouco tempo, vamos colocar aí 200, 300 anos, íamos à igreja para o quê? Rezar a novena, pedir a promessa não sei do quê, para conseguir um milagre, não era assim? E hoje nós estamos aprendendo o quê? Que o milagre, as verdadeiras transformações da vida, acontece baseado o quê? No nosso esforço. Então, eu gosto sempre de repetir isso. O que é o merecimento? Merecimento não é uma caixinha de presente de Natal que cai, fulano merece, ciclano não merece. O merecimento é algo que se faz por merecer. Então, talvez nessa vida nós estejamos passando por dificuldades inúmeras e a gente se pergunta, mas eu não fiz para merecer isso. O que eu fiz para merecer isso? Bom, nós, eu falo todos nós, estamos aonde nos colocamos no passado. Hoje, o presente é aonde nós nos colocamos. E o amanhã é aonde eu estou me colocando hoje. Então, esse esclarecimento o Espiritismo vem nos dar. Porque até então nós íamos confessarmos, ia para uma religião tradicional e íamos falar, vai para casa, reza 1000 vezes e a coisa vai funcionar. E hoje a gente vê que não é bem assim. E é claro, né? Deus não tem pressa, Jesus muito menos. Então, conforme a fé do homem foi se fortalecendo, o discernimento, né, com todo respeito a todas as religiões tradicionais, aos nossos irmãos que ainda não conseguem ver o Espiritismo e senti-lo no coração, e tudo bem. Essa não é a questão, porque a única religião é a universal, que é a do amor.
trazida de formas diferentes. Essa não é a nossa questão de hoje, mas veja que a diferença, né? Diferença não, a mesma coisa que o Cristo, né, veio trazer, o Espiritismo veio complementar, veio dar a continuidade de uma forma mais profunda, porque se Cristo chegasse para nós lá no meio das curas e falasse: olha aqui, não estou fazendo milagre nenhum, isso aqui é a minha energia, que ela é potencializada por Deus, o meu fluido, existe uma energia que sai das minhas mãos, do meu coração, do meu espírito, que ela é curadora e ela vai atingir o outro ser. As pessoas não iam entender. Então, milagre da cura. Nada mais do que um influxo magnético puro, aonde tinha como é que fala? A capacidade de restaurar as moléculas doentes. E Allan Kardec vem nos dizer, se não me engano, na Gênese também, que quando há a oportunidade de um órgão se reestruturar, de se regenerar, o magnetismo ele pode fazer. Às vezes não há como. Às vezes uma pessoa teve um infarto fulminante, o coração foi atacado de uma forma muito violenta. Às vezes não há como reconstituir aquele órgão. Mas muitas vezes há como. E Cristo fez. A diferença é que o fluido do Cristo era puro. Então ele instantaneamente curada. Porém, nem todas as curas que ele fez foram instantâneas. Teve uma cura de um cego, por exemplo, que ele fez, começou, depois ele perguntou para o cego, como é que tá? Estou vendo mais ou menos. Então, um processo. E depois, com o passar dos dias, aquilo foi a visão se abrindo. Alguns foi instantâneo. Então, era a forma também como o organismo recebia, né, a condição que a pessoa estava naquela hora. Por que eu estou enfatizando isso, gente? Porque eu quero trazer para vocês o que, para mim, né, a gente já perguntou isso, estou meio atrasada. Para mim, qual que é, assim, pergunta assim, para vocês, qual que é, assim, do exemplo do Evangelho, das curas que vocês já ouviram, qual que mais te toca? Alguém que pode... Centurião romano. Ele fala exatamente isso. Ele fala: não sou digno de quem fez em minha casa, mas diga só uma palavra e meu servo será salvo. E aí Jesus Cristo devolve para ele, falando o que você disse: vá, seu servo foi salvo, mas não por mim, pela sua fé. Isso que mais te toca, né? Quem mais? Muito bom. Não precisa falar a palavra, só falar assim, um exemplo que vocês lembram que mais te toca. Porque é interessante a gente falar isso, porque essa é a que mais me toca. E eu vou explicar para vocês o porquê. Por que essa passagem da perda de sangue da mulher hemorroíça, ela é especial. Por alguns motivos. Vamos ver se a gente se identifica. Esquece, não é questão da personagem da época, a medicina está diferente. Tá, vamos esquecer, não é isso que eu quero dizer. Essa mulher, ela sofria só por 12 anos, só 12 anos, tá? De uma hemorragia que não cessava. Não cessava. Ela já tinha gastado todos os bens. Alguém se vê numa situação semelhante? Quantas pessoas acabaram com tudo e só piorava? Vocês conseguem imaginar a medicina da época? Conseguem imaginar? Conseguem? Não conseguem imaginar. Se a de hoje não está lá essas coisas, né? Graças a Deus é uma benção. Mas tem profissionais e tem profissionais. A gente tem que convir, né? Imagina a época de Jesus. Então, essa mulher, o sofrimento era imenso. E aí, ela tinha ouvido falar de Jesus. Ouvido. Nunca tinha visto. Ouvido. E ela pensou: se eu ao menos tocar na sua veste, eu vou ser curada. Ela pensou. Só que ela não foi assim, tá, gente? Igual a gente pensa, né? Ai, vamos pensar no nosso mundo aqui. Se eu for no centro, se eu for não sei o quê, Deus, de me ajudar. Não. Se eu, ao menos, ela não estava nem esperando ver Jesus, não estava nem esperando que Jesus olhasse para ela. Mas se eu conseguir tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela tinha o quê? A certeza. Vejam, uma pessoa que tinha acabado com tudo,
é aquela pessoa que hoje está na porta de um consultório onde o médico fala: não tenho mais o que fazer para você. Vocês conhecem alguém assim? Pois é. Essas pessoas, nossos irmãos, existem. E tomara que não seja algum de nós, porque isso pode bater na nossa porta. E ela estava assim, 12 anos. E aí ela falou: se eu conseguir tocar, eu vou ser curada. Ela não pensou, mas será que Jesus vai me ver? Será que o povo vai me empurrar? Vai estar calor, vai estar frio, será que vai chover? E se eu não conseguir chegar lá, se eu conseguir tocar, eu vou ser curada. Então, aqueles empecilhos que a gente coloca na vida, né, vamos trazer para o presente. Ela arrombou da frente dela, ela simplesmente expulsou da visão. Porque se eu tocar, eu vou ser curada. Aí, gente, o que aconteceu, né? Moral da história. Ela conseguiu tocar na ponta ali da roupa de Jesus. Imediatamente, o que ele fez? Quem me tocou? Parece até piada, né? Porque aí os apóstolos falam: Senhor, é bem difícil, né? O povo todo está em cima aqui, esse massacre, né? E o senhor está pedindo quem trocou? Todo mundo pôs a mão, né? Não. Uma virtude saiu de mim. Olha, gente, olha isso. O que é isso? O que é essa virtude que saiu do Cristo? Foi o movimento fluídico que, nessa altura do campeonato, ele não estava pensando em curar ninguém. Mas esse efeito foi provocado por um ato da vontade de quem? Da mulher. Então, gente, olha só, não houve uma magnetização, não houve uma imposição de mãos como ele sempre fazia. Mas algo, literalmente, arrancou aquela porcentagem de energia sã que ela precisava para recompor a saúde e imediatamente ela se curou. E Cristo pergunta: quem me curou? E não há resposta. A mulher amedrontada. Imagina, a gente aqui no meio do povo fala: fui eu. E aí, quem me curou? Imagina o Cristo perguntando: quem me tocou? Uma hora a gente vai ter que responder, né? Ela: fui eu, Senhor. Aí Cristo olha para ela e fala o quê? Fala o que o nosso amigo ali falou. A tua fé te salvou. Vai e fica curada do seu mal. Ele não falou: olha que maravilha, você tocou as minhas vestes, porque a minha energia é isso, né, que a gente adora falar, né? Gente, a sua fé. Então, como é que Cristo sabia? Então, a gente pode pensar o seguinte, e é uma pergunta que a gente pode ter. Se aquele povo todo estava ali, no meio, por que todo mundo que estava doente não curou? Porque todo mundo pôs a mão nele, vocês concordam? Veja, né? Então, a gente pode pensar que a fé, na verdade, ela é uma força atrativa. Né? É uma força atrativa, que nesse caso aqui, né, Allan Kardec vai explicar para nós. O fluido terapêutico do Cristo, ele deve atingir uma parte orgânica que não estava bom. Então, é como se estivesse uma bomba compressora e a outra aspirante. Então, ela vai o quê? Aspirar. Quando a gente está fazendo passe, vamos trazer para o nosso mundo, existe uma vontade da pessoa que está dando passe e da pessoa que está sentada de receber. Aqui, o Cristo não estava pensando nisso, mas o que Cristo tinha? Vontade incessante de fazer o bem. Então, só a irradiação do seu fluido magnético curava. Mesmo que ele não estivesse pensando, porque era puro, era bem, né? E Allan Kardec vai falar aqui para nós que essa atração, né, a vontade, né, do curador, essa coisa toda, foi atraído pelo desejo ardente, pela confiança, pela fé do doente. Então, quando ela saiu de casa, ela falou: se eu tocar, eu vou ser curada. Né? Mas a gente quer o quê? Que apareça um espírito superior e nos dê a solução para amanhã. Que apareça um espírito superior para resolver os problemas ou conversar com alguém que vai me resolver os problemas, e não é isso. Aqui nós estamos vendo, gente, a movimentação da energia que essa mulher fez.
num movimento de muito desespero. E quantos de nós estamos em situações muito melhores que a dela? E a gente fraqueja. E nós não pedimos, e nós não buscamos, né? A busca, não a espera. Então, a tua fé te salvou, a gente pode entender que não é uma coisa mística, né? Se eu perguntar para vocês o que é fé, o que vocês acham que é fé? Difícil, né? Falar assim, ninguém... não tem parece que não tem explicação, mas tem. Porque alguns vão responder, a fé é acreditar em Deus. Não, não é. Não sou eu que estou falando aqui, a gente vai ver. A fé não é acreditar em Deus. Porque tem gente que não acredita em Deus e tem fé. E eu posso dar alguns exemplos para você. O doente, às vezes a gente tem 2 pessoas com o mesmo diagnóstico. Um cura e outro não. Quantos paralíticos Jesus não passou por ele? Podia curar todos? Curou um paralítico, podia curar todos ao mesmo tempo, não é? Existiam o quê? Algumas diferenças entre se a pessoa estava pronta para receber a cura, se a pessoa tinha esta fé ardente, esse desejo, porque Cristo perguntava: fulano, você quer ser curado, meu filho? Ele não ia lá, vamos lá, eu quero curar você, não. Você quer ser curado? E esse é o convite que nós estamos recebendo todos os dias. Você quer ser curado? Você quer sair dessa situação espiritual onde você se colocou? Às vezes a gente não tem resposta, porque aqui a gente está falando, isso não se aplica a mim porque é cura física. Não! Nós estamos falando da cura também moral, a nossa cura espiritual. Isso aqui é só para a gente ter, né, um ponto de referência. E, é claro, falar também das questões físicas que afligem a nossa alma. Então, eu vou trazer aqui para vocês, com relação à fé, né? A fé, ela é um sentimento inato no homem. Então, por isso que eu falei, não é acreditar em Deus. Porque o ateu, ele tem fé. Ele tem tanta fé que ele não acredita em nada. Ele tem fé que Deus não existe. Tanto que ele acredita. Então, a fé, você querendo ou não, acreditando em Deus ou não, é um sentimento inato. Então, tem a fé divina e a fé humana. A fé humana, vamos colocar uma pessoa, um homem de gênio, por exemplo, um Thomas Edison. Era um homem de fé. Ele tentou mais de 1001 vezes fazer a lâmpada funcionar. E está aqui a criatura, né? Está ali. Mas ele desistiu? Não. Quando falaram para ele, olha, você já tentou 1000 vezes, deu errado. Pois é, 1000 vezes que eu descobri como não fazer. Vai me dizer que isso não é fé? É. Aí um homem, a fé divina é aquela fé nossa que a gente tenta trazer com o Espiritismo na vida futura, na certeza de que as coisas vão melhorar, no consolo, na vida espiritual, nas pluralidades das existências, enfim, em vários fatores que o Espiritismo nos traz, e isso fortalece. Isso é uma questão da nossa fé, né? Nessa questão da fé divina. Então, a gente pode usar a fé em todas as aspirações da vida, seja ela nas questões materiais ou nas questões espirituais. É para isso que a gente fala sobre isso. Então, Allan Kardec, na minha opinião, vem trazer uma das definições mais claras que a gente pode ter do que é a fé. Guardem aí, tá? É a vontade de querer. E a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Voltando lá na mulher. Essa mulher queria ser curada? Queria. Aí ela, mas será que eu vou conseguir? Ela perguntou isso? Não, porque se eu tocar ele, eu vou conseguir. Então, às vezes a gente quer, nós todos queremos, mas será que eu estou realmente tendo a certeza que eu vou conseguir? Eu queria tanto, mas será que Deus vai fazer? Então, olha, por isso que eu coloquei aqui o "e", que às vezes eu quero. Às vezes eu tenho a certeza que isso vai acontecer, mas não faço nada para que aconteça. Tem que cair do céu. Então, veja que é a vontade de querer e a certeza que eu vou conseguir. Mas tem um porém. O que a gente pede, o que a gente acha que vai conseguir, é dentro da nossa limitação, do nosso mundo de agora, da nossa visão de agora. Deus tem uma visão nossa global de inúmeras encarnações.
Então, às vezes eu peço 1, 2, 3, 4, 5 coisas e aquilo não acontece, acontece o quê? A minha fé vai por água abaixo. Então, não é bem assim. Por quê? Essa vontade do que vai acontecer, às vezes, ela não pode estar nessa vida. Mas a gente sabendo que nós vivemos sobre o amor e a condição de poder absoluto de um Deus de misericórdia, de justiça, nós precisamos ter a certeza de que o melhor vai acontecer para nós. Pelo menos isso. Mesmo que eu esteja sem vontade. Pelo menos isso. E aí, ele vai falar para nós, Allan Kardec, essa fé, ela dá uma lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha com absoluta segurança. Volto na mulher de novo. Lucidez. No meio do desespero, ela pensou, Cristo vai passar. Aquela luz se acendeu. E aí, se eu conseguir tocar nas vestes dele, ou seja, aquilo ali, Cristo vai passar, eu vou conseguir tocar nas vestes dele. A meta, e se eu conseguir passar pelas pessoas e colocar a mão nas vestes deles, eu vou me curar. Absoluta segurança. Porque ela poderia ter falado, mas se eu conseguir tocar, talvez ele me cure. Se eu conseguir tocar, talvez dê certo, né? A gente fala assim, vou lá buscar uma assistência no seio, porque talvez eu saia dessa. Não é assim que ela pensou. Ela tinha, né? Voltando na fé, ela tinha todos esses atributos. A fé daquela mulher e de todos aqueles que Cristo curou. E aí, Allan Kardec também vai dizer, se todos nós, está falando para nós, tá? Se achassem bem persuadidos da força que trazemos em si, e se quiséssemos pôr a vontade a serviço dessa força, nós poderíamos realizar o que parece que é milagre. E não é. Então, volta ao início, né, da nossa fala. Nós, às vezes, estamos realizando, poderíamos estar realizando o que chamamos de milagre, se nós colocássemos a vontade a serviço dessa força. E às vezes, meus amigos, às vezes o verdadeiro milagre é o desencarne. Às vezes o verdadeiro milagre é aquela doença que parece que o diagnóstico não muda, mas quando a gente for olhar, né, vamos colocar o nosso prontuário espiritual, nós vamos dar graças a Deus que estamos passando por isso, por um processo de expurgamento, de purificação, porque às vezes a enfermidade, ela é o último grau daquilo que precisa sair de dentro. Embora é muito difícil nós passarmos por ela, mas tem um fato consolador, que ninguém passa pelo que está passando, porque Deus achou que tinha que passar. Existe algo atrás disso. Já tive a bênção de conviver com pessoas no leito de morte, há 15 minutos antes de desencarnar. E você vê que a pessoa se transforma nos últimos minutos. Então, a questão não é morrer, a questão não é desencarnar, porque todos nós vamos. A questão é como que eu estou passando por essa expiação, por essa prova dolorosa. Essa é a questão. Ah, mas eu fui, né, no centro, fui na cirurgia espiritual, não sei de onde, e não me curei, e o fulano acabou desencarnando, tá? Quem que garante que aquela pessoa não se curou? Nós esquecemos de algo, um detalhe só, um corpo perispiritual. E eu garanto a vocês que muitas das pessoas que estão em estado terminais estão aparentemente acabadas, mas o perispírito está lúcido e limpo e curado. Pelo fato de ter enfrentado a prova com tanta resignação. E a gente tem que ter os olhos, né? Esses olhos do Cristo, essa dupla vista, começar a desenvolver isso dentro da nossa vida, né? Então, eu queria falar aqui um pouquinho para vocês sobre como que acontecia, né, essas coisas. Então, Cristo, a gente já viu sobre a questão do fluido, né, do magnetismo puro, e Allan Kardec vem falar para nós que nada mais é, né, do que o magnetismo
o poder da fé quando posta em ação. Então, por isso que realiza essas curas. A fé de quem? Pode ser do doente, pode ser da pessoa que está curando, às vezes até de um parente que pede prece, que pede para a pessoa fazer o tratamento à distância. É uma ajuda, é um influxo da fé. Às vezes a pessoa não tem condições, gente. É difícil pedir uma pessoa terminal, tenha fé, fulano, a pessoa não está conseguindo. Precisa de ter, né, aquela vontade firme, aquele desejo. Então, é pela fé que ele cura que produz esses milagres. Parece que é milagre. Claro que a gente está falando de um Cristo, mas médiuns curadores são muito raros, raríssimos. O que nós fazemos em termos de espiritismo, de centro espírita, é o magnetismo, é o tratamento magnético, onde a gente pode pensar em doses homeopáticas. A pessoa, se estiver em condições e pronta para receber aquele benefício, e a pessoa fazendo passe também com a vontade, com um poder magnético que vai caber para aquele indivíduo, pode-se haver grandes modificações no quadro de saúde perispiritual, principalmente, e havendo condições, mudanças físicas, porque o magnetismo atingindo no corpo perispiritual, ele vai o quê? Recompor toda a estrutura que está danificada e, possivelmente, havendo condições, atingirá o corpo físico. Talvez não nessa vida, talvez sim. Mas uma coisa eu garanto a vocês, abrindo parênteses, né? Nós ouvimos muito, né, no Brasil, carinhosamente, nós temos casas que chamam o que é trabalho de cura. Nós evitamos de falar isso. Nós temos um trabalho aqui no centro, nesses moldes, mas nós não chamamos trabalho de cura. Por quê? Primeiro que ninguém está prometendo a cura. E segundo que o Espiritismo propõe o quê? Uma cura da busca de si mesmo, certo? A gente está vendo isso aqui hoje. O que nós preferimos chamar é da terapêutica magnética espiritual, um termo que Joana de Ângeles usa, porque justamente é isso, é um tratamento, aonde a pessoa vai vagarosamente recebendo os benefícios, né? Então, quem tiver com algum problema grave de saúde, quem souber de alguém que tem algum problema grave de saúde e gostaria de participar dessa assistência, nós oferecemos aqui no centro. Mas vou refrisar, não estamos prometendo curas, não estamos absolutamente nada. Isso aqui é um trabalho de abnegação gratuito, de simplesmente onde a gente se propõe a trabalhar com os espíritos, porque, na verdade mesmo, um segredinho para vocês, a nossa parte é mínima. A nossa parte é aquele fluido animalizado que, às vezes, os espíritos precisam para transmitir o benefício à pessoa. O trabalho é deles. Certo? E não são cirurgias espirituais, não são esses moldes que nós fazemos. Mas eu garanto a vocês, uma coisa eu posso garantir. A cura, não. Mas também não vou ser hipócrita de dizer, quando chega uma pessoa doente, falar, a gente não quer que a pessoa se cure e fique bem, óbvio. Mas o que sobrepõe, acima de tudo que a gente disser, a vontade de Deus e a vontade da pessoa. Porque, às vezes, gente, a pessoa precisa querer. Às vezes ela não quer. Às vezes é o outro que está pedindo. Às vezes será, não sei. Então, 99%, 98% é do assistido, 1% que é 100% de Deus e 1% é nosso. Então, e do mundo espiritual, então, é o trabalho todo. Então, vamos pensar nisso. Conhece alguém, né? Mas fica aí o convite. Eu não sei se foi anunciado aqui, mas eu queria deixar isso claro, para casos graves de saúde física e mental, certo? Então, por seu intermédio, né, o homem atua sobre o fluido, modifica-lhe as qualidades, lhe dá uma impulsão irresistível. Então, veja, através do magnetismo, o homem atua e muda, né? O homem está falando de Jesus, mas todos nós, numa certa potência, juntando a vontade de fazer o bem, o teor magnético da pessoa, a gente pode, sim, acabar beneficiando, né? Juntamente com o trabalho dos espíritos. Então, ele está falando aqui, junta o poder fluídico com a fé, pela força da vontade dirigida para o bem, aí acontece que parece milagre, mas não é. Né? Então, não é segredo. As curas de Jesus, gente, não é um milagre, é porque a gente não conseguia entender. Hoje nós conseguimos. E eu volto a dizer o que ele falou. Vocês podem fazer o que eu faço e mais ainda. Mais a gente não consegue fazer. E eu fico arrepiada quando alguém me diz,
No nosso centro, a gente trabalha igual Jesus. Meu Deus do céu, isso para mim é um horror, porque nós não trabalhamos igual Jesus. Nós servimos a Jesus. Porque se a gente trabalhasse igual Jesus, nós primeiro não estaríamos nem aqui, nem nesse planeta. Nós servimos a Jesus. Ah, a gente faz o passe igual Jesus fez. Mentira. Porque igual Jesus fez, era um fluido puro. A intenção nossa está tentando, aos poucos, ser o quê? Sutilizada. Em prol, no caminho, né? Tentando, sim, chegar nesse caminho. E é à vontade, devagarzinho, mas com, óbvio, né, gente? Com a sabedoria de Jesus, com a sabedoria dos espíritos superiores que vão potencializar esses tratamentos que nós recebemos. Então, acontece o quê? O mundo espiritual tem uma certa matéria que eles trabalham, um fluido que não é igual ao nosso, né? Nós também temos fluido espiritual, porque nós também temos perispírito, somos espíritos, mas existe um fluido humano do nosso corpo físico que eles não têm, óbvio, né? Então, eles se utilizam disso também de acordo com a necessidade da pessoa. Então, é também, né, a gente pensar que existe uma parte do assistido de querer receber. Porque vê que aquela mulher, ela foi o quê? Uma bomba aspirante. Às vezes, o passista tem a maior intenção de ajudar a pessoa, mas a pessoa está lá fechada. Não acredito nisso, me mandaram vir aqui, então o efeito vai ser muito pouco, né? Então, Allan Kardec aqui, para a gente ir fechando, já falava, né, que os milagres é o estudo do espiritismo e do magnetismo. Estou falando da questão das curas de Jesus e dos fenômenos espíritas também. Então, não tem segredo, né? Ficou claro, né? Isso ficou, né? André Luiz vai falar um pouquinho para nós sobre o passe, né? Que ele fala que é mais eficiente quanto mais a pessoa recolhe os benefícios, porque a vontade do assistido, com a aceitação, determina os potenciais de cura. Porque às vezes a pessoa ela está em necessidade, mas ela está revoltada. Então, às vezes, essa questão, né, no limite máximo da aceitação. Por quê, gente? Porque se a pessoa está com uma enfermidade difícil, é muito, muito complicado ela entrar num processo de aceitação muito rápido. Então, é o quê? Aonde dá, pelo menos, ela aceitar ajuda. Pelo menos ela aceitar que, olha, tentei de tudo e estou aqui de coração aberto. Eu realmente rogo a Deus e peço que, se for da vontade dele, que ele interceda sobre mim. E foi assim que aquela mulher fez. Porque eu vou colocar a mão, mas ela sabia que ela podia também não ser curada. Mas a condição dela, o condicionamento mental dela era o quê? Eu vou conseguir a cura. Eu vou. Às vezes a cura não vem. Será que não vem? Não, não veio, porque meu exame não mudou. Será? A gente vai saber isso no plano espiritual. No plano espiritual a gente vai saber. E provavelmente a cura veio há muito tempo e a gente não percebeu. Então, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela se ajude a si mesma. Então, veja, o passe não vai fazer o milagre, gente. O Espírito pode baixar Jesus Cristo aqui, não vai fazer o milagre. É preciso o quê? Que a criatura se ajude a si mesma. Aquela mulher foi se arrastando até a multidão. Ninguém deu o endereço dela para Jesus ir até ela. Vocês lembram, né? Então, a mente reanimada, ou seja, na esperança, na vontade de mudar de vida, na vontade de se aliviar, isso modifica até as células do nosso organismo físico. Você pode chegar nesse ponto. E aí pode haver reconstruções magnéticas e até reconstituições de tecidos e de órgãos, muito facilmente, se a gente tem essa condição. Mas eu queria trazer também para vocês um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente falou muito da questão da cura física. E a obsessão, o que a gente faz com ela? Porque Cristo curou a obsessão também, né? Como é que ele curou a obsessão? Alguém lembra? Alguém lembra como se a gente estivesse lá, né? O que ele fazia? Expulsava, né, os demônios, os maus espíritos. Será que é isso mesmo que ele fazia? O que será que expulsava? Os espíritos falavam para ele: Senhor, não me atormenta. Por que me atormenta? Jesus não está fazendo nada. A irradiação do bem repele
O mal se repele com o bem. Só que o que ele fazia aqui, gente? O que ele fazia? Como é que ele curava? Pela essa irradiação de amor, e ele ordenava que o espírito saía. Por quê? Superioridade moral. Só por isso. E a gente quer se livrar da obsessão caindo na farra, na onde for, né? No bom sentido. Não dá. Há de se ter uma mudança vibratória. Porque ele falava para os obsidiados, vai, o espírito saiu, mas não volta a aprontar. Por quê? Porque o Cristo não poderia ser responsável de manter a estrutura vibratória daquela pessoa. Então, eu gosto de falar, tirar espírito, gente, qualquer um tira. Um bom magnetizador tira espírito muito fácil. É tão fácil tirar espírito dos outros. A coisa mais fácil que tem em magnetismo. O duro é manter os espíritos afastados. Porque uma coisa é você mudar, né, naquele momento, desenlaçar o espírito magneticamente falando, o espírito, né, ser levado, ou os espíritos, que às vezes é mais de um, e aí, de repente, a pessoa, de novo, o mesmo condicionamento mental, a mesma situação, vai atrair outros. Ou, às vezes, vai puxar aquele lá de novo. Então, não há muito que o centro espírita, e muito menos o próprio Jesus, a fazer. Então, na hora, ele expulsava, mas ele falava, olha, vê onde você vai pisar daqui para frente, meu filho. Porque ele não poderia ser responsável pela estrutura mental e vibratória daquele indivíduo. Então, o mais importante, será que é o afastar o espírito? Não é. Claro que nas obsessões graves, nos processos de possessão, né, que a gente fala de subjugação, a pessoa perdeu já a vontade, ela não consegue mais, né, se decidir por si mesma. Precisa da intervenção de um terceiro. Um bom magnetizador, Allan Kardec fala, que consegue realmente auxiliar, afastar o espírito para a pessoa comece a ter um pouco de controle. Mas vai chegar uma hora que a gente precisa andar com os nossos pés. Vocês percebem? Então, tirar, né, essa ideia de vou no centro espírita, vão me tirar os espíritos. Vão até tirar. Se você cair na mão de um magnetizador bom, você vai sair limpinho em folha. Mas a probabilidade desse padrão mental, desses plugs mentais não modificarem e você atrair de novo é muito grande. E todos nós. Por isso, a vigilância constante. Então, existe a cura da obsessão? Existe o tratamento das obsessões? Claro que sim. O diálogo com o espírito auxilia, mas existe uma conexão vibratória, mental, que a gente vai, mais dia menos dia, atrair novamente. E a gente vai, porque nós estamos o quê? Sobe e desce. Mas é a questão de eu perceber, nossa, esse pensamento não é meu. Hoje eu acordei meio irritado. Hoje eu estou meio assim. O que será que está acontecendo? É perceber. E aí, imediatamente, mudar o seu padrão vibratório. E assim a gente vai vivendo, né? Então, aqui a gente não vai falar muito, mas eu queria trazer para vocês sobre o paralítico, né? Quando ele viu o paralítico, chegou, né? Estava lá, o pessoal falando para ele, esse homem blasfema, que não sei o quê, né? Aí Jesus falou, o que é mais fácil, né? Eu falar para ele que os pecados são perdoados ou para ele levantar e andar? Porque ele era paralítico. Então, quando Jesus cura esse homem, ele falou, meu filho, tem confiança que os seus pecados foram, né? Pecados, né? São perdoados. O que é o pecado? As faltas. Jesus achou legal ele? Fiquei com dó e curou? Não. Ele usou o quê? Daquela dupla vista, percebeu que aquele homem já havia tido modificações profundas no espírito com aquela enfermidade. E foi aí que ele falou, a sua sentença, né? A sua dificuldade já está paga. Porque ele já conseguiu ver a transformação espiritual naquele homem. Aí ele encontra esse homem no templo e falou, é você que eu curei você, não foi? E o homem disse, foi. Então, meu filho, vai e não peques mais, não volte a fazer o que estava fazendo. Então, Jesus dá um alerta. Eu te curei. Demos uma chance. Você não está totalmente regenerado, mas já está em condições de receber a cura. Se nós derraparmos pelo mesmo caminho, provavelmente vai vir algo muito pior. E quantas vezes nós estamos recebendo o chamamento através de vidas e vidas e vidas, até a hora que o negócio fica insuportável, que nós precisamos ser o quê? Espremidos pela aprovação. Para que a gente possa chegar a um nível de
transformação, né? E o Espiritismo vem trazer o quê? O que Jesus, né, principalmente, veio nos trazer? A transformação pelo amor, não pela dor. Ele está dando aqui a dica, olha, estou te ajudando agora, mas vai precisar ter uma modificação sua também. Está aí, totalmente de acordo com o Espiritismo. Porque tudo que esse rapaz estava passando aqui, talvez não foi dessa vida, talvez foi de outra, e Jesus já tinha aquele entendimento. As pessoas não tinham, mas ele tinha. Vocês percebem a diferença? Então, ele nessa hora, ele merecia ser libertado dessa enfermidade. Então, foi por isso. E todos nós, se a gente for pensar, né, as coisas acontecem para um, não acontecem para o outro. As pessoas não estão prontas para aquilo. E o nosso momento vai chegar, a gente precisa ter esperança disso. Talvez não chegue na hora que a gente quer, da forma que nós queremos, né? Esse é o problema. A gente quer da forma que a gente quer. Então, fica bem mais difícil. Então, tem uma parte do Emmanuel que ele fala assim, no Ceifa de Luz, que eu guardei aqui para vocês, o médico divino, né, o Jesus, proporciona a cura, mas se nós não conservarmos dentro de nós, ninguém pode prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios pela nossa invigilância. Então, nós viemos ao centro, recebemos o benefício, entramos em contato com essas energias superiores, agora cabe a nossa parte da vigilância, saber onde a gente está pisando, de perceber o que a gente está pensando, né? E por aí vai. E aí que ele falou, né? Vai, não peques mais. O que vocês acham que isso tem a ver com a cura, né? Tem tudo a ver com a cura. Porque ele foi curado. Mas existe o quê? Uma condição. A mulher não foi apedrejada, mas olha só, vamos ver o que você vai fazer daqui para frente. Né? Vamos erguer a cabeça, buscar um rumo novo. E é esse o convite que Jesus está fazendo para nós. Todos os dias, é esse o convite que ele faz. Meus queridos, aqui é uma parte um pouco mais difícil, porque chega uma hora que, como é que eu posso dizer? Não há muito o que fazer para o nosso mundo, para a nossa situação aqui, para a nossa limitação. Eu já me utilizei da fé, da prece, de todos os recursos que a medicina me deu, todos os recursos materiais que eu pude, e aquela situação não mudou. E aí, nós precisamos rogar a Deus que nos dê força para entender os seus desígnios. E é aí também que entra a fé, para que a gente possa saber receber a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus aqui, para nós, parece uma tragédia, mas para ele é uma celebração de amor. É uma libertação espiritual. Nós não sabemos o que nós passamos, então nós vamos orar. Porque a gente pode entrar numa de dizer, mas então se Deus vai resolver tudo, eu não vou fazer nada. Não é bem assim, porque podem acontecer situações que a gente podem mudar. A gente não tem esse controle. Nós não sabemos. É a mesma coisa de eu receber uma pessoa aqui no centro com uma enfermidade grave, olhar para ela e falar assim, mas os médicos estão falando que está desenganado. Mas quem somos nós para dizer isso? A medicina sabe o que a medicina sabe. Nós não sabemos a medicina espiritual. Então, o que a gente tem que fazer é tentar trazer o alívio, rogar a Deus a cura se aquela pessoa estiver pronta para receber. Se vai acontecer ou não vai, isso é uma questão, quem tem a resposta final é Deus. Mas ele mesmo, Jesus, falou o que para nós? Bate, que a porta vai abrir. Porque senão ele falava assim, fica todo mundo esperando aí, porque Deus é o Pai. Uma hora ele faz a coisa funcionar. O que ele fez? Bate, que a porta vai abrir. Talvez não seja a porta que eu esteja esperando. Ele não deixou esse detalhe, né? Ajuda você mesmo que o céu vai te ajudar. Talvez não ajuda que eu estou esperando. Porque a gente acha que o que a gente quer é o melhor para nós. E, às vezes, a enfermidade é o melhor para nós. Às vezes, aquele divórcio, às vezes, aquela convivência com aquela pessoa dificílima é o melhor para nós. E a gente não consegue ver isso. Então, é chegar, né,
no momento de pedir um entendimento para que eu possa entender a resposta de Deus na minha vida. Porque às vezes ela não vai vir do jeito que eu quero. Isso também é possível, né? Mas o alívio, gente, o alívio sempre vem, porque não existe crença cega para nós. Nós não estamos crendo num Deus. A nossa fé, ela não é mais cega. Hoje nós vimos, é a minha vontade de querer e a certeza de que eu vou conseguir. Pode ser que não seja hoje. Pode ser que não seja do jeito que eu quero. Mas existe um Deus olhando por mim. E ele olha tanto, ele ama tanto, que ele mandou um filho especial para vir mostrar na carne o que precisava da gente aprender. Porque esse filho não precisava passar por nenhuma das dores que ele passou. Chega uma hora, amigos, que, principalmente, né, essa época de Natal, ela é muito sentida, né? E a gente fica pensando nas pessoas que foram, né? Familiares que foram. Tem uma hora que não dá muito o que fazer, mas olha a consolação do Espiritismo na vida eterna. A gente vai reencontrar essas pessoas. O corpo doente não vai ser esse mais. Quando a pessoa desencarna, ela vai estar bem. Quando nós reencarnarmos, vai ser um outro corpo. Mas a gente se prende muito à matéria. Se prende muito ao invés de aprender com a dificuldade, né? A fé é o precioso elemento que possibilita as movimentações fluídicas das curas. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso a todo momento. E aí, quando ele fala para nós, né? Se tiver fé como um grão de mostarda, eu fui ver qual que é o grão de mostarda. Olha isso aqui, gente. Ele não falou uma fé do tamanho do mundo. Isso daqui só. É pouco, né? Vocês não acham que é pouco? Dá para ter, não dá? Se tiver, dá para mover muita coisa na nossa vida. Só um pouquinho. Vamos pensar nisso durante essa semana. E nós vamos terminar aqui com essa palavra, né, do médico divino, porque foi ele que falou: quem me segue não vai ter trevas. Nessa época do Natal, muitos de nós, às vezes, ficamos melancólicos, né? E eu perdi meu pai recentemente, estou sabendo o que é isso. É como perder uma asa, né? Não asa de anjo, é como se fosse um passarinho que perdeu uma asa. E a gente vai ter que se virar no Natal. Sabe como que é que a gente se vira, emocionalmente falando, né? Lembrando que primeiro que ele é o aniversariante, começa por aí, né? E segundo, que foi ele mesmo que falou: a vida é eterna, o reencontro vai existir. Olha para mim, eu sou a luz da vida. Então, vai haver um momento da gente estar mais sentido, mais choroso, mais saudoso, mais desesperado, mas vamos lembrar que o Natal, né, não é sobre nós, é sobre ele. Lembrar daquele que trouxe o amor para a Terra, quando tudo era trevas. Ainda é muita treva, mas vamos lembrar disso. Porque se não fosse ele, se não fosse o Espiritismo na nossa vida, eu posso dizer, na minha vida, eu teria enlouquecido com a partida do meu pai. Então, para quem já perdeu um ente querido, sabe o que é. Querido de verdade, porque a gente, né, tem as nossas famílias, tem uns que é mais ou menos. Estou falando aquele que você considera como se fosse a sua metade. Então, é isso que nos dá a força de viver. Na enfermidade, quando o diagnóstico não é o que a gente quer ouvir. Na família difícil, naquele parente barulhento que vai chegar e você não quer olhar na cara dele ou dela. Vamos pensar que o aniversariante está chegando na sua casa. Na mesa do jantar, quando começar, vir aquela crise de choro, de descabelando, porque o parente não está aqui, porque desencarnou, ou porque a outra vai vir e vai falar um monte na minha cara. Vamos imaginar o aniversariante chegando na nossa sala. Garanto a vocês que tudo vai desaparecer naquele momento e vai se transformar em imensa paz, em imensa gratidão por ele que nos trouxe a vida, a felicidade e o amor, pelo menos as sementes para que a gente possa no futuro alcançá-las e germiná-las. Muita paz a todos.